Eu tinha apenas 15 anos quando ouvi o rangido da corda sendo amarrada no teto do quarto. Naquela madrugada gelada de junho, eu descobri que existe um tipo de desespero que não grita, que não chora, que apenas se pendura no silêncio da casa. Minha mãe, Josefa, havia chegado ao limite. E eu, menina ainda, tive que tomar uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Se você que está me ouvindo conhece a dor de ver alguém que ama desistir de tudo, se inscreve aí no canal, porque essa história pode ser dolorosa, mas ela também pode salvar vidas. A gente precisa falar sobre essas coisas que ninguém quer escutar. Naquela noite, o vento norte soprava forte pelos cafezais de Garanhuns, no interior de Pernambuco, carregando o cheiro da terra seca e das promessas não cumpridas. Era 1978 e nossa família vivia numa casinha de taipa nos fundos da fazenda do Coronel Antônio, onde meu pai Severino trabalhava como vaqueiro desde que eu me entendia por gente. A vida sempre foi dura por essas bandas, mas naqueles últimos meses tinha virado um inferno sem porteira. Meu pai bebia desde que o sol nascia até quando se punha, e quando a cachaça subia à cabeça dele, a pancadaria começava. Não era só em minha mãe, não. Eu e meus 3 irmãos menores também levávamos nossa parte, mas com ela era diferente, era pior. Era uma coisa que eu não consigo nem hoje, com meus 72 anos, entender direito. Lembro que naquela noite específica, a única luz que entrava na casa vinha da lua cheia, que atravessava as frestas das janelas de madeira. Minha mãe tinha passado o dia inteiro sem falar com ninguém, só mexendo a colher na panela de feijão com um olhar perdido, como se estivesse vendo fantasmas na parede descascada da cozinha. Ela sempre foi uma mulher de pouca conversa, mas naquele dia o silêncio dela tinha um peso diferente, um peso que machucava só de sentir. Às 8 da noite, meu pai chegou cambaleando, com os olhos vermelhos e aquele cheiro azedo de pinga barata que grudava na roupa. Dessa vez, ele trazia uma raiva diferente, uma coisa que parecia ter crescido dentro dele durante todo o dia. E aí vocês que estão ouvindo isso, imaginem só uma criança de 15 anos vendo o próprio pai se transformar num bicho. A discussão começou por causa de comida. Sempre começava por causa de alguma besteira qualquer. Mas a verdade é que meu pai procurava qualquer desculpa para descontar a amargura que carregava no peito. Ele gritou que o feijão estava sem sal, que a carne estava dura, que a casa estava uma porcaria. Minha mãe, coitada, tentou explicar que não tinha dinheiro para comprar carne melhor, que o salário dele mal dava para o básico, mas cada palavra que saía da boca dela só aumentava a fúria do homem. Eu estava no quartinho dos fundos com meus irmãos, tentando fazer eles dormirem, mas era impossível não escutar. A voz dele ecoava pela casa inteira, xingamentos que uma criança não devia nem saber que existiam. E vocês que estão me escutando agora, vocês sabem que tem momentos na vida que a gente nunca esquece, né? Pois é, esse foi um desses. Eu ouvi o primeiro tapa, depois o segundo, o barulho seco da mão batendo no rosto dela. Depois veio o empurrão e o baque do corpo dela batendo na parede. Meus irmãos começaram a chorar baixinho, se agarrando em mim como se eu pudesse proteger eles de alguma coisa. Mas eu não podia nem me proteger. Eu era só uma menina franzina, que pesava menos que um saco de farinha, criada à base de pirão e rapadura. O que eu podia fazer contra um homem de 1,80 m, acostumado a dominar boi bravo? A surra naquela noite foi pior que todas as outras. Eu ouvi minha mãe implorando, pedindo pelo amor dos filhos, pedindo para ele parar. Mas parece que quanto mais ela pedia, mais ele batia. Teve uma hora que o silêncio foi mais assustador que os gritos. Eu pensei que ele tinha feito uma besteira grande, que ela tinha morrido ali mesmo na cozinha. Fiquei sem ar, sem conseguir respirar direito. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ouvi os passos pesados dele indo para o quarto, e logo depois, o ronco alto que significava que ele tinha apagado de vez. Foi aí que eu saí do quarto devagar, pisando nas pontas dos pés, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Encontrei minha mãe caída no chão da cozinha, com o rosto inchado, o lábio rachado sangrando, e uma marca roxa no pescoço que parecia uma cobra enrolada. Ela estava consciente, mas parecia uma boneca quebrada, dessas que a gente vê jogadas no lixo. Quando me viu, ela tentou sorrir,
mas só conseguiu fazer uma careta de dor. Não foi nada, minha filha. Ela sussurrou com a voz rouca. Amanhã passa. Mas eu sabia que não ia passar. Sabia que nunca passava. Ajudei ela a se levantar, limpei o sangue com um pano molhado e ficamos ali abraçadas no escuro, chorando baixinho para não acordar. Foi quando ela me disse uma coisa que me arrepiou dos pés à cabeça. Francisca, eu não aguento mais. Tô cansada de viver assim. Às vezes penso que era melhor se eu não estivesse aqui para atrapalhar vocês. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça a noite inteira. Eu não consegui pregar o olho. Só ficava olhando para ela, tentando entender o que passava por trás daquele olhar apagado. No dia seguinte, meu pai acordou como se nada tivesse acontecido. Pediu o café da manhã, reclamou que não tinha açúcar suficiente e saiu para trabalhar assobiando uma música sertaneja. Minha mãe se levantou devagar, com movimentos de velha, mesmo tendo só 32 anos na época. Passou o dia inteiro quieta, fazendo os afazeres de casa como se fosse um robô, sem vida, sem alma. Eu tentei conversar com ela algumas vezes, mas ela só balançava a cabeça e dizia que estava tudo bem. Mas não estava. Qualquer pessoa que olhasse via que não estava. À noite, depois que todo mundo foi dormir, eu escutei ela se mexendo no quarto. Pensei que fosse ao banheiro, mas o tempo passou e ela não voltava. Foi quando levantei e vi que ela não estava mais na casa. Procurei no quintal, na cozinha, até que escutei um barulho estranho vindo do quartinho dos fundos, onde guardávamos as ferramentas. Quando cheguei lá, vi uma cena que me gelou o sangue. Minha mãe estava com uma corda na mão, tentando fazer um nó corrediço, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Inchado, ela tinha arrastado um banquinho de madeira e estava se preparando para subir nele. Gente, vocês não conseguem imaginar o que é ver a própria mãe naquela situação. Eu gritei, mas foi um grito sufocado, porque não podia acordar meu pai. Corri até ela e arranquei a corda das mãos dela. Mãe, o que a senhora está fazendo? Ela me olhou com um desespero que eu nunca tinha visto antes. Eu não sirvo mais para nada, minha filha. Vocês vão ficar melhor sem mim. Ele para de bater se eu não estiver aqui para provocar. Aquelas palavras me cortaram como facada. Eu abracei ela com toda a força que tinha e disse: Não, mãe. A gente vai sair daqui. A gente vai encontrar um jeito. E foi naquele momento, naquela madrugada fria de junho, que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. A gente ia fugir daquele inferno, nem que fosse a última coisa que eu fizesse nesta terra. Vocês que estão me ouvindo e que talvez estejam passando por algo parecido, saibam que sempre existe uma saída. Sempre. Às vezes, a gente não vê porque a dor tampa nossos olhos, mas existe. E por isso que é importante a gente dividir essas histórias, para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas nessa luta. Se você se identificou com alguma parte do que eu contei até agora, deixa um comentário aí embaixo contando como você lidou com momentos difíceis na sua vida. A gente está aqui para se apoiar, e cada história compartilhada pode ser a luz que alguém precisa para não desistir. Todo dia às 5 da manhã, para tirar leite das vacas, e só voltava para almoçar meio-dia. Era a nossa janela, nosso momento de liberdade para poder conversar e planejar sem o medo constante de ser descoberta. Na primeira manhã, depois daquela noite terrível, assim que ouvi o barulho da porteira se fechando e os passos dele se afastando, corri para o quarto onde minha mãe estava deitada, ainda dolorida, com o rosto que parecia um mapa de tanto roxo espalhado. Sentei na beira da cama e peguei a mão dela, que estava gelada como gelo, mesmo com o calor que já fazia àquela hora. Mãe, a gente vai embora daqui, eu disse olhando bem fundo nos olhos dela. A senhora não vai mais sofrer nas mãos dele. Ela me olhou com uma mistura de esperança e desespero, como quem quer acreditar, mas já foi enganada tantas vezes que não consegue mais confiar em promessa nenhuma. Francisca, minha filha, aonde é que a gente vai? A gente não tem nada, não tem dinheiro, não tem para onde correr. E seus irmãos? Como é que a gente vai cuidar de 3 crianças na rua? A voz dela saía fraca, cansada, como se cada palavra fosse um peso que ela carregava no peito. Eu entendi a preocupação dela, porque realmente a situação era desesperadora. Meu irmão mais novo, o Pedrinho, tinha só 5 anos, a Mariazinha tinha 7 e o Antônio tinha 9. Como é que eu,
Uma menina de 15 anos ia cuidar de 3 crianças e ainda proteger minha mãe de um homem que parecia ter perdido toda a humanidade que um dia teve. Mas eu tinha pensado nisso a noite inteira. Lembrei que minha tia Sebastiana, irmã da minha mãe, morava em Recife e sempre dizia que as portas da casa dela estavam abertas para a gente. Ela tinha casado com um homem bom, que trabalhava no porto, e sempre que vinha visitar a gente falava que a vida na capital era diferente, que lá tinha oportunidade de trabalho, que a pessoa podia recomeçar. A gente vai para a casa da tia Sebastiana, eu disse com uma certeza que nem eu mesma sabia de onde vinha. A senhora lembra que ela sempre falou que a gente podia contar com ela? Pois chegou a hora de descobrir se era verdade ou só conversa. Minha mãe ficou em silêncio por alguns minutos, e eu via que ela estava pensando, calculando as possibilidades, pesando os riscos. Mas como é que a gente vai chegar lá? Recife fica a mais de 100 quilômetros daqui. A gente não tem dinheiro nem para a passagem do ônibus. Era verdade. A situação financeira da nossa família era uma desgraça. Meu pai ganhava uma miséria como vaqueiro e ainda gastava boa parte do dinheiro com cachaça. O pouco que sobrava mal dava para comprar o feijão e a farinha de cada dia. Mas eu não ia desistir. A gente vai encontrar um jeito, mãe. A gente vai pedir carona, vai andar a pé se for preciso. O importante é sair daqui antes que ele mate a senhora de vez. Foi aí que tive uma ideia que na época me pareceu genial, mas hoje vejo que era de uma irresponsabilidade danada. Lembrei que no quarto do meu pai tinha uma lata velha de biscoito onde ele guardava algumas moedas. Não era muito dinheiro, mas talvez fosse suficiente para a passagem de ônibus. O problema é que roubar aquele dinheiro seria como assinar nossa sentença de morte se ele descobrisse. Mas olhando para o estado da minha mãe, para o desespero nos olhos dela, eu sabia que não tinha escolha. Era uma questão de vida ou morte, literalmente. Contei para ela sobre o dinheiro escondido e vi que ela ficou apavorada com a ideia. Francisca, se seu pai descobrir que a gente mexeu no dinheiro dele, ele mata a gente na mesma hora. Ele não vai nem pensar 2 vezes. Eu sabia que ela tinha razão, mas também sabia que se a gente ficasse ali, o final ia ser o mesmo. Pelo menos fugindo, a gente tinha uma chance. Mãe, do jeito que as coisas estão, a gente vai morrer mesmo. Pelo menos tentando fugir, a gente morre lutando, não se entregando. Durante aquela conversa, meus irmãos ficaram brincando no quintal, sem suspeitar de nada. Eu olhava para eles através da janela e meu coração apertava. Como é que eu ia explicar para 3 crianças que elas tinham que deixar tudo para trás? Como é que ia falar para eles que o pai deles era um monstro e que a gente nunca mais ia voltar para casa? Crianças se apegam às coisas, aos lugares, mesmo quando esses lugares são cheios de dor. Para eles, aquela casinha de taipa era o único mundo que conheciam. À tarde, quando meu pai voltou do trabalho, eu notei que ele estava mais calmo que o normal. Até pediu desculpa para minha mãe, disse que tinha bebido demais e que não ia acontecer de novo. Era sempre assim depois das surras mais pesadas. Ele ficava uns dias bonzinho, tratando a gente bem, trazendo alguma besteirinha para as crianças, fazendo promessas que todo mundo sabia que ele não ia cumprir. Minha mãe, coitada, sempre acreditava, ou fingia acreditar. Ela sorriu para ele, serviu a comida, fingiu que estava tudo bem. Mas eu via a dor nos movimentos dela, o medo no olhar quando ele levantava a mão para pegar alguma coisa. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, eu me esgueirei até o quarto dos meus pais. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ia acordar todo mundo. A lata de biscoito estava no alto de um armário velho, e eu tive que subir numa cadeira para alcançar. Quando abri, quase chorei. Tinha ali umas poucas notas, amassadas e algumas moedas. Contei tudo. Era o suficiente para as passagens de ônibus para Recife, mas não ia sobrar nada para comida ou qualquer emergência. Era tudo ou nada. No dia seguinte, aproveitei que meu pai saiu cedo de novo e contei para minha mãe sobre o dinheiro. Ela ficou pálida, mas dessa vez não discutiu. Acho que durante a noite ela tinha chegado à mesma conclusão que eu. A gente não tinha mais escolha. Quando a gente vai? Ela perguntou com a voz trêmula. Amanhã. Eu respondi sem hesitar. O ônibus para Recife passa na estrada às 10 da manhã.
A gente sai daqui às 8, fala para as crianças que a gente vai fazer uma visita e nunca mais volta. Passamos o resto do dia fingindo normalidade, mas por dentro éramos um vulcão prestes a explodir. Eu separei algumas roupas das crianças, as mais necessárias, e escondi numa sacola velha no fundo do guarda-roupa. Minha mãe fez a mesma coisa com as coisas dela, escolhendo apenas o essencial. Era doloroso ver ela olhando para as poucas lembranças que tinha da vida dela antes do casamento, algumas fotografias, um terço que foi da minha avó, um lenço bordado que ela mesma tinha feito quando era moça. Sabia que não podia levar nada disso sem levantar suspeita. À noite, na hora do jantar, meu pai até tentou conversar com as crianças, perguntou sobre a escola, brincou um pouco com o Pedrinho. Momentos como esse me faziam questionar se eu estava fazendo a coisa certa. Talvez ele pudesse mudar, talvez aquela violência fosse só um momento ruim na vida dele. Mas aí, eu olhava para o rosto ainda roxo da minha mãe, para o jeito que ela se encolhia quando ele se aproximava, e eu sabia que não tinha volta. Homem que bate em mulher não muda. Pode até parar por um tempo, mas volta sempre. É como vício, só que pior. Naquela noite, nenhum de nós dormiu direito. Eu ficava imaginando 1000 cenários diferentes. E se ele descobrisse que a gente tinha fugido antes do ônibus? Chegar. E se ele fosse atrás da gente? E se a tia Sebastiana não quisesse receber a gente? E se o dinheiro não fosse suficiente? E se a gente morresse de fome na estrada? Mas toda vez que essas dúvidas tomavam conta da minha cabeça, eu lembrava da corda, da minha mãe, no quartinho dos fundos, dos olhos dela pedindo para morrer. Qualquer coisa era melhor que aquilo. De manhã cedo, escutei meu pai se arrumando para sair. Ele fez a rotina de sempre. Levantou resmungando, tomou o café, preto e forte que minha mãe preparou, pegou o chapéu de palha e saiu para o trabalho. Assim que o barulho dos passos dele se perdeu na distância, eu saltei da cama como se fosse movida por uma mola. Mãe, chegou a hora. Ela estava acordada também, sentada na beira da cama, com as mãos tremendo. Francisca, eu tô com muito medo. Eu também, mãe. Mas medo de ficar aqui é maior. Fomos até o quarto das crianças e acordamos elas devagar. Levantem que a gente vai fazer uma viagem. Eu disse, tentando soar animada. Eles ficaram confusos. Perguntaram se o pai ia junto, se ia demorar para voltar. É uma surpresa, minha mãe respondeu. E eu vi que ela estava fazendo um esforço sobre-humano para não chorar na frente deles. Vestimos eles rapidinho, pegamos as sacolas escondidas e saímos da casa que tinha sido nosso lar e nossa prisão por tantos anos. Quando fechei a porta daquela casa pela última vez, senti um arrepio na espinha. Não era nostalgia, era o pressentimento de que nossa vida nunca mais seria a mesma. Para melhor ou para pior, a gente estava saltando no escuro, sem paraquedas, sem rede de segurança, só com a fé em Deus e a esperança de que em algum lugar do mundo existia uma vida melhor esperando por nós. E se você que está me escutando já passou por momentos assim, de ter que deixar tudo para trás para se salvar, conta aí nos comentários como foi para você, porque dividir essas experiências ajuda a gente a perceber que não estamos sozinhos nessa jornada maluca que é a vida. E se você está gostando da história e quer me ajudar a alcançar mais pessoas que talvez precisem ouvir isso, clica aí no sininho da inscrição. Todo mês a gente faz sorteios especiais para quem comenta e interage com a gente aqui no canal. E sua participação pode ser o que falta para a nossa comunidade crescer ainda mais forte. Parecia pesar uma tonelada, e eu sentia como se todo mundo que a gente encontrava pelo caminho soubesse que éramos fugitivas. Minha mãe carregava o Pedrinho no colo, que ainda estava sonolento e não entendia direito o que estava acontecendo. Eu levava a Mariazinha pela mão, e o Antônio, que era o mais esperto, já tinha começado a fazer perguntas que eu não sabia como responder. Francisca, por que a gente saiu tão cedo? Cadê o pai? Quando a gente vai voltar? Cada pergunta era como uma facada no meu coração, porque eu sabia que estava mentindo para eles, mas não tinha como explicar a verdade para crianças tão pequenas. O sol já estava forte quando chegamos na estrada de terra batida onde o ônibus passava. Era uma parada improvisada, sem abrigo, sem banco, só uma placa torta fincada no chão que dizia Garanhuns, Recife. Tinha mais algumas pessoas esperando. Um senhor de idade com uma galinha amarrada numa gaiola de madeira, 2 mulheres com cestas de farinha e um rapaz jovem com uma mala de papelão amarrada com barbante.
Todo mundo ali tinha a cara de quem estava acostumado com a dureza da vida, mas ninguém parecia tão desesperado quanto a gente. Minha mãe se sentou numa pedra grande com o Pedrinho ainda no colo, e eu ficava olhando para o horizonte, procurando algum sinal do ônibus e rezando para que meu pai não resolvesse voltar para casa mais cedo naquele dia. Foi quando escutei um barulho que me gelou o sangue. Era o motor de uma motocicleta se aproximando, e meu primeiro pensamento foi que era meu pai vindo atrás da gente. Meu coração disparou, e por um momento pensei em pegar as crianças e correr para o mato, mesmo sabendo que seria inútil. Mas quando a moto apareceu na curva, vi que era o João do mercadinho, que conhecia nossa família há anos. Ele parou perto de nós e tirou o chapéu, cumprimentando minha mãe com respeito. Dona Josefa, que vocês estão fazendo aqui tão cedo? Minha mãe ficou branca, como um pano, e eu vi que ela não sabia o que responder. Foi quando tive que tomar a frente da situação. A gente vai visitar a tia Sebastiana em Recife, eu disse tentando parecer natural, mas sentindo que minha voz estava trêmula. É o aniversário dela, sabe como é? O João assentiu com a cabeça, mas eu percebi que ele estava estranhando alguma coisa. Talvez fosse o fato de estarmos com tão pouca bagagem para uma viagem dessas, ou talvez fosse o jeito nervoso da minha mãe. E o Severino, ele não vai junto? A pergunta que eu mais temia. Ele não pode sair do trabalho, respondi rapidamente. O coronel não libera ele em dia de semana. O João ficou mais alguns minutos conversando sobre amenidades, mas para mim cada segundo parecia uma eternidade. Quando ele finalmente foi embora, eu respirei aliviada, mas sabia que nossa sorte podia não durar muito. O ônibus chegou às 10h15, 15 minutos atrasado que para mim pareceram 15 horas. Era um coletivo, velho, todo pintado de azul e branco, com fumaça preta saindo do cano de escape e um barulho de motor que parecia que ia parar a qualquer momento. O motorista era um homem gordo, de bigode, que mastigava palito de dente e tinha uma expressão carrancuda. Quando chegou nossa vez de subir, ele olhou para nós com desconfiança. 5 passagens para Recife, eu disse entregando o dinheiro que tínhamos conseguido. Ele contou as notas 2 vezes, olhou para as crianças, depois para a minha mãe com o rosto ainda marcado pelas agressões e balançou a cabeça. Vai dar certinho, ele disse finalmente, e eu quase desmaiei de alívio. Encontramos lugares no fundo do ônibus, numa fileira de bancos de plástico rachado que arranhavam as pernas da gente. O Pedrinho logo adormeceu no colo da minha mãe, mas o Antônio e a Mariazinha ficaram encantados vendo a paisagem passar pela janela. Para eles, aquilo tudo era uma aventura. Não faziam ideia de que estávamos fugindo para salvar nossas vidas. Eu tentava dividir a atenção entre cuidar deles e ficar de olho na estrada atrás, com medo de ver meu pai aparecendo numa perseguição. Sabia que quando ele chegasse em casa para almoçar e não encontrasse ninguém, ia entender na mesma hora o que tinha acontecido. E conhecendo o temperamento dele, não ia ter misericórdia. A viagem durou quase 4 horas, com o ônibus parando em cada cidade pequena pelo caminho. A cada parada, meu coração apertava, porque podia ser que alguém subisse no ônibus e reconhecesse a gente. Mas também a cada quilômetro que passava, eu sentia que estávamos mais perto da liberdade, mais longe daquele inferno que tinha sido nossa vida nos últimos anos. Minha mãe passou a viagem inteira em silêncio, olhando pela janela, e eu sabia que ela estava pensando na mesma coisa que eu. Será que a gente estava fazendo a coisa certa? Será que ia dar tudo errado? Será que a tia Sebastiana ia mesmo receber a gente? Quando chegamos em Recife, fiquei assombrada com o tamanho da cidade. Nunca tinha visto tanta gente junta, tanto carro, tanto barulho. A rodoviária era um mundo diferente do que eu conhecia. Gente correndo para todos os lados, ambulantes gritando para vender suas mercadorias, ônibus entrando e saindo sem parar. Era meio-dia e o sol estava rachando de quente, mas mesmo assim eu sentia frio na barriga. As crianças ficaram grudadas em mim, assustadas com toda aquela confusão. Francisca, aonde é que a gente vai agora? O Antônio perguntou. E pela primeira vez, desde que saímos de casa, eu não soube o que responder. O problema é que eu não sabia o endereço exato da tia Sebastiana. Sabia só que ela morava num bairro chamado Casa Amarela, que ficava longe do centro da cidade. Procurei um guarda na rodoviária e perguntei como chegar lá.
Ele me explicou que tinha que pegar outro ônibus e me deu umas indicações que eu tentei decorar, mas estava tão nervosa que metade das informações se perdeu na minha cabeça. Compramos as passagens para a Casa Amarela com o pouco dinheiro que sobrou, e quando subimos no segundo ônibus do dia, calculei que nos restavam apenas algumas moedas. Se a tia Sebastiana não pudesse nos receber, a gente ia literalmente ficar na rua. O bairro de Casa Amarela era diferente do centro. As ruas eram mais estreitas, com casas simples uma colada na outra, varais de roupa estendidos de uma janela à outra e crianças brincando descalças na calçada. Era pobre, mas tinha uma vida diferente, uma energia que eu nunca tinha sentido antes. Descemos do ônibus numa praça pequena onde tinha uma igreja antiga e algumas barraquinhas vendendo frutas e refrigerantes. Eu parei num senhor que vendia cocada e perguntei se ele conhecia Sebastiana Alves da Silva, casada com um homem que trabalhava no porto. Ele pensou um pouco e disse: "Ah, a Sebas. Claro que conheço. Ela mora ali naquela rua que desce, a terceira casa depois da padaria." Meu coração começou a bater mais forte quando nos aproximamos da casa. Era uma construção simples, de tijolo aparente, com uma pequenininha varanda na frente e alguns vasos de plantas nas janelas. Parecia acolhedora, muito diferente da nossa casinha de taipa em Garanhuns. Parei na frente do portão, respirei fundo e bati palmas como era costume no interior. Uma mulher apareceu na porta e, mesmo depois de anos sem ver, eu reconheci imediatamente minha tia Sebastiana. Ela tinha o mesmo rosto doce da minha mãe, só que sem as marcas do sofrimento. Quando nos viu, principalmente quando viu o estado do rosto da minha mãe, a expressão dela mudou completamente. "Meu Deus do céu, Josefa, o que foi que aconteceu com você?" Ela correu até nós, abraçou minha mãe com força e eu vi lágrimas começarem a escorrer pelo rosto das duas. "Sebastiana", minha mãe conseguiu dizer entre soluços, "eu não aguento mais." Não tinha para onde correr. Minha tia olhou para nós, para as crianças assustadas, para as sacolas miseráveis que carregávamos e, sem fazer mais nenhuma pergunta, abriu o portão. "Entrem logo que o sol está muito forte." Foi a primeira vez em muito tempo que ouvi alguém nos tratar com carinho genuíno, sem medo, sem julgamento. A casa por dentro era pequena, mas organizada e limpa. Tinha uma sala com sofá de plástico, uma televisão pequena em preto e branco e algumas fotografias na parede. O cheiro de comida vinha da cozinha e, pela primeira vez no dia, as crianças pareceram relaxar um pouco. Minha tia nos fez sentar, trouxe água gelada para todo mundo e só então começou a fazer as perguntas que eu sabia que iam vir. "Josefa, me conta tudo. O que foi que o Severino fez dessa vez?" E foi aí que minha mãe desabou de vez. Chorou como eu nunca tinha visto ela chorar. Contou sobre as surras, sobre a bebedeira constante dele, sobre a noite em que eu a encontrei no quartinho com a corda. Contou tudo, sem esconder nada, e a cada palavra eu via a indignação crescer no rosto da minha tia. "Aquele desgraçado", ela disse quando minha mãe terminou de contar. "Eu sempre soube que ele não prestava desde o dia que vocês casaram, mas nunca imaginei que chegasse a esse ponto." Ela se levantou, foi até a cozinha e voltou com um prato de comida para as crianças. "Vocês vão ficar aqui conosco o tempo que for preciso. Essa casa pode ser pequena, mas tem lugar para toda a família." Quando ouvi essas palavras, senti como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. Tínhamos conseguido. Estávamos seguras, pelo menos por enquanto. Mas eu ainda não sabia que os maiores desafios da nossa nova vida estavam apenas começando e que fugir do meu pai tinha sido só o primeiro obstáculo de uma jornada que ia mudar completamente quem eu era por dentro. Inteira sem acordar assustada com gritos ou barulho de pancada. As crianças também estavam mais relaxadas, principalmente o Pedrinho, que passou a sorrir de novo. A casa tinha só 2 quartos pequenos, um onde dormiam minha tia e o marido dela, seu Marcos, e outro onde ela improvisou uns colchões no chão para a gente. Era apertado, mas era seguro. Seguro de uma forma que eu já tinha esquecido que existia. Minha mãe chorava todo dia, mas agora era choro de alívio, não de desespero. Ela começou a ajudar nas tarefas de casa. Cozinhava, limpava, tentava se manter ocupada para não pensar no que tínhamos deixado para trás.
Seu Marcos era um homem trabalhador, de poucas palavras, que saía de madrugada para o porto e só voltava no fim da tarde. No começo ele ficou meio estranho com nossa presença, não porque fosse ruim, mas porque a casa de repente ficou lotada e a rotina dele mudou completamente. Mas quando minha tia contou para ele o que tínhamos passado, vi no olhar dele uma compreensão diferente. Uma noite, depois do jantar, ele me chamou no canto da sala e disse: Francisca, você foi muito corajosa fazendo o que fez. Não é qualquer pessoa que teria tido essa força. Aquelas palavras mexeram comigo, porque pela primeira vez alguém estava reconhecendo que eu tinha feito algo certo, não errado, mas nem tudo era perfeito naquela nova vida. A cidade grande assustava as crianças, que estavam acostumadas com o silêncio do interior. O barulho dos carros, das buzinas, dos aviões passando por cima da casa, tudo isso deixava eles agitados, principalmente à noite. A Mariazinha começou a fazer xixi na cama, coisa que não acontecia há anos, e o Antônio ficava perguntando todo dia quando a gente ia voltar para casa. Era difícil explicar para ele que aquela casa tinha deixado de existir para nós. Eu via que minha mãe sofria com essas perguntas, porque ela também sentia falta de algumas coisas da vida antiga, mesmo com todo o sofrimento que tínhamos vivido lá. O dinheiro era outro problema sério. Minha tia e seu Marcos eram generosos, mas eles também não tinham muito. O salário dele do porto dava para sustentar a casa com 2 pessoas, mas com 5 a mais a situação ficou apertada. Eu via minha tia olhando preocupada para a despensa que esvaziava mais rápido, para a conta de luz que vinha mais alta, para o gás que acabava antes do fim do mês. Ela nunca reclamou, nunca fez a gente se sentir um peso, mas eu sabia que não podíamos continuar assim por muito tempo. Precisávamos encontrar uma forma de contribuir, de ganhar nosso próprio dinheiro, de não depender só da bondade dos outros. Foi então que tive uma ideia que mudaria tudo. Comecei a reparar que no bairro tinha muita gente que trabalhava fora e não tinha tempo de cuidar direito da casa. Mulheres que saíam cedo para trabalhar em casa de família, no centro da cidade, e voltavam cansadas à noite. Homens que passavam o dia inteiro no porto, na construção civil ou vendendo nas ruas. Pensei que talvez eu pudesse oferecer meus serviços para lavar roupa, limpar casa, cuidar de crianças. Eu já sabia fazer essas coisas desde pequena, e mesmo sendo nova, era responsável e esforçada. Quando contei minha ideia para minha tia, ela ficou preocupada. Francisca, você é muito nova ainda, e nem conhece direito as pessoas daqui. Mas eu estava determinada. Comecei a conversar com as vizinhas quando ia ao mercadinho ou à padaria. Falava que podia ajudar com os afazeres domésticos por um preço justo. Logo consegui meu primeiro trabalho. Dona Conceição, uma senhora que morava 3 ruas abaixo, precisava de alguém para lavar e passar as roupas da família 2 vezes por semana. Era pouco dinheiro, mas era um começo. Ela foi a primeira pessoa a confiar em mim, mesmo eu sendo uma desconhecida que tinha chegado há pouco tempo no bairro. O primeiro dia de trabalho na casa dela foi assustador. Eu nunca tinha trabalhado para estranhos, nunca tinha tido que provar meu valor para ganhar dinheiro. Mas quando ela viu como eu lavava e passava as roupas com capricho, ficou satisfeita. Você é uma menina trabalhadora, ela disse no final do dia, me entregando algumas moedas. Se continuar assim, vou indicar você para outras pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu. Dona Conceição falou de mim para Dona Socorro, que precisava de alguém para limpar a casa 1 vez por semana. Dona Socorro me indicou para seu Antônio, que queria alguém para cuidar dos filhos pequenos dele enquanto ele e a esposa trabalhavam. Em poucas semanas, eu já tinha uma pequena clientela de pessoas que confiavam no meu trabalho. Não era muito dinheiro, mas era suficiente para ajudar nas despesas da casa e aliviar um pouco o peso da nossa presença na vida da tia Sebastiana. Minha mãe também começou a se mexer. Ela tinha uma mão boa para cozinhar, principalmente para fazer tapioca e bolo de milho. Começou a vender essas quitandas nas ruas do bairro, primeiro só para conhecidos, depois para qualquer pessoa que quisesse comprar. Acordava de madrugada para preparar a massa, assava os bolos no fogão a lenha que seu Marcos tinha improvisado no quintal e saía com uma cesta na cabeça vendendo de casa em casa. Era um trabalho pesado para uma mulher que tinha passado pelos traumas que ela passou, mas era também uma forma dela se sentir útil novamente, de recuperar um pouco da dignidade que meu pai tinha tentado destruir.
As crianças foram se adaptando aos poucos. Conseguimos matricular eles numa escola pública perto de casa, e mesmo sendo diferente da escolinha rural que frequentavam antes, logo fizeram novos amigos. O Antônio, que sempre foi o mais esperto, até melhorou as notas. A Mariazinha demorou mais para se adaptar, mas a professora era paciente e carinhosa. O Pedrinho, sendo o mais novo, foi quem se adaptou mais rápido. Para ele, tudo aquilo era uma grande aventura, e logo estava brincando na rua com as outras crianças do bairro como se tivesse nascido ali. Ver eles voltando a ser crianças de verdade, sem medo constante, sem terror nos olhos, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Mas nem tudo eram flores nessa nova fase. Um dia, cerca de 2 meses depois da nossa chegada, seu Marcos chegou em casa com uma expressão preocupada. Tinha encontrado no porto um homem de Garanhuns que conhecia nossa família e que tinha trazido notícias do meu pai. Ele tá procurando vocês, seu Marcos disse baixinho para não assustar as crianças. Andou perguntando na rodoviária se alguém tinha visto uma mulher com 4 filhos pegando o ônibus para Recife. Não descobriu nada ainda, mas está persistindo na busca. Meu sangue gelou quando ouvi isso. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia tentar nos encontrar, mas esperava que tivesse desistido com o tempo. Naquela noite, nenhum de nós dormiu direito. Ficamos planejando o que fazer se ele aparecesse por ali. Seu Marcos disse que conhecia a polícia do bairro e que podia pedir ajuda se fosse necessário, mas eu sabia que homem violento às vezes não se intimida nem com a lei. Minha mãe voltou a ficar naquele estado de terror constante, olhando para todos os lados quando saía de casa, assustando-se com qualquer barulho diferente. Eu tentava tranquilizar ela, mas por dentro também estava apavorada. Tínhamos construído uma vida nova, frágil, ainda, mas nossa. A ideia de perder tudo isso, de ter que fugir de novo, era desesperadora. Foi nesse momento que entendi uma coisa importante. A liberdade não é algo que a gente conquista uma vez e pronto. É algo que tem que ser protegido todo dia, defendido, cuidado como uma planta que precisa de água e sol para não morrer. E eu estava disposta a fazer qualquer coisa para proteger nossa liberdade, mesmo que isso significasse enfrentar meu pai de novo. Só que dessa vez, eu não era mais aquela menina assustada de 15 anos. Eu tinha crescido, tinha aprendido a trabalhar, a me virar, a cuidar da minha família e, principalmente, tinha aprendido que eu tinha o direito de existir sem medo, de viver sem ter que abaixar a cabeça para ninguém. Vocês que estão me acompanhando até aqui, imaginem só como é viver com esse medo constante de ser encontrada, de ter que voltar para um lugar onde você quase morreu de tanto sofrimento. Se você já passou por algo parecido, ou se conhece alguém que esteja vivendo uma situação de violência doméstica, não fique calado. Às vezes, uma palavra de apoio, um oferecimento de ajuda, pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém. E se você quer continuar acompanhando essa história e ajudar outras pessoas a conhecerem ela também, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, porque quanto mais gente a gente alcança, mais vidas a gente pode tocar e talvez salvar. A gente está aqui para se apoiar mutuamente, e sua participação faz toda a diferença nessa missão. Na parede, o chapéu de palha que usava para se proteger do sol era meu pai. Tinha nos encontrado. Meu coração disparou e minhas pernas ficaram moles como gelatina. Por alguns segundos, pensei em correr, gritar, pedir socorro, mas sabia que não adiantava. Se ele tinha chegado até ali, é porque já sabia onde estávamos morando. Ele me viu também e começou a caminhar na minha direção com passos lentos, medidos, como um predador que se aproxima da presa sabendo que ela não tem para onde fugir. O rosto dele estava queimado de sol, a barba por fazer, as roupas amarrotadas de quem tinha viajado muito tempo sem descanso. Mas os olhos tinham a mesma raiva de sempre, só que agora misturada com algo que me assustou ainda mais. Uma sede de vingança que parecia ter crescido durante todos esses meses de busca. Quando chegou perto de mim, parou e ficou me encarando por alguns segundos que pareceram horas. Acharam que iam se livrar de mim? Foi. A voz dele saiu. Baixa, controlada, mas eu conhecia bem aquele tom. Era o mesmo que ele usava antes de explodir. Pai, eu... Tentei falar, mas ele levantou a mão, me mandando calar a boca.
Não quero ouvir nada da sua boca, sua desgraçada. Você destruiu minha família, me fez de palhaço na cidade inteira. Todo mundo fica perguntando por vocês, e eu tenho que engolir a humilhação de dizer que não sei onde estão. Ele deu um passo mais próximo, e eu senti o cheiro de cachaça no hálito dele. Tinha bebido, o que tornava tudo ainda mais perigoso. Agora vocês vão voltar comigo, querendo ou não. E quando chegarmos em casa, eu vou mostrar para vocês o que acontece com quem me desrespeita dessa forma. Nesse momento, uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim tomou conta do meu corpo. Talvez fosse o pensamento nas minhas crianças dormindo seguras na casa da tia Sebastiana, ou na minha mãe, que finalmente tinha voltado a sorrir. Talvez fosse a lembrança de todos esses meses de paz, de poder dormir sem medo, de ganhar meu próprio dinheiro. Ou talvez fosse simplesmente o instinto de sobrevivência de quem já tinha sofrido demais e não estava disposta a sofrer de novo. Olhei bem nos olhos dele e disse com uma firmeza que me surpreendeu: nós não vamos voltar. Nunca mais. A vida que a gente tinha lá acabou no dia em que você quase matou minha mãe. A expressão dele mudou completamente. A raiva que estava controlada explodiu como um vulcão. Ele agarrou meu braço com tanta força que senti como se os ossos fossem quebrar. Sua insolente! Quem você pensa que é para me falar desse jeito? Eu sou seu pai. Sua obrigação é me obedecer. E começou a me arrastar em direção a uma rua mais escura, longe dos olhos dos vizinhos. Eu tentei me soltar, gritei por socorro, mas ele tapou minha boca com a mão livre. Foi quando pensei que ia morrer ali mesmo na rua, longe da minha família, sem poder proteger ninguém. Mas aí aconteceu uma coisa que mudou tudo. Seu Marcos apareceu na esquina, voltando do trabalho no porto. Quando viu a cena, não hesitou nem um segundo. Largou a marmita que carregava e veio correndo na nossa direção. Ei, larga a menina! Meu pai se virou, me largou e pela primeira vez vi medo nos olhos dele. Seu Marcos era um homem grande, forte de carregar peso no porto todo dia, e tinha uma expressão que não deixava dúvida sobre suas intenções. Você deve ser o Severino, ele disse parando a poucos metros de nós. Eu já ouvi falar de você, e posso garantir que por aqui você não vai pôr a mão em ninguém. Isso não é assunto seu, meu pai respondeu, mas eu percebi que a voz dele não tinha mais a mesma firmeza de antes. Essas são minhas filhas e minhas netas. Tenho direito de levá-las de volta para casa. Seu Marcos deu uma risada sem graça. Direito? Que direito é esse? O direito de bater em mulher? O direito de aterrorizar crianças? Esse tipo de direito não existe na minha rua. E foi, se aproximando mais, fazendo meu pai recuar instintivamente. Eu aproveitei para correr para trás de seu Marcos, tremendo dos pés à cabeça, mas finalmente me sentindo protegida. A essa altura, algumas pessoas do bairro já tinham percebido a confusão e se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Dona Conceição, que havia se tornado quase uma segunda mãe para mim, veio correndo quando me viu chorando. O que foi, minha filha? Esse homem te fez alguma coisa? Quando expliquei rapidamente quem era meu pai e o que ele queria, vi a indignação tomar conta do rosto dela. Ah, é? Então esse é o famoso Severino? E se virou para ele com uma raiva que eu nunca tinha visto numa mulher daquela idade. Seu desgraçado! Como é que você tem coragem de aparecer aqui depois de tudo que fez com essa família? Outras pessoas se juntaram a nós. Dona Socorro, seu Antônio, até pessoas que eu conhecia só de vista começaram a formar um círculo em volta do meu pai. E pela primeira vez na minha vida, vi ele completamente sem saída, cercado por pessoas que não tinham medo dele, que não iam aceitar suas desculpas ou justificativas. Vocês não sabem de nada, ele tentou argumentar. Elas são minha família, eu tenho o direito de... Você não tem direito nenhum! Dona Conceição o interrompeu com uma voz que ecoou pela rua inteira. Direito você perdeu no dia que levantou a mão para elas. Foi então que minha tia Sebastiana chegou correndo, porque alguém tinha ido avisar que estava tendo confusão na rua. Quando viu meu pai, o rosto dela se transformou numa máscara de ódio puro. Severino dos Santos, ela disse, pronunciando cada sílaba como se fosse uma praga. Eu estava esperando você aparecer aqui, esperando há anos para poder dizer tudo que tenho engasgado na garganta. E começou a contar para toda a vizinhança o que ele tinha feito com minha mãe, com nossos irmãos, comigo. Cada palavra era como uma bofetada na cara dele, que
Tentava protestar, mas era constantemente interrompido por alguém da multidão. Seu Marcos, que tinha se mantido calmo até então, se aproximou mais do meu pai e disse bem baixinho, só para ele ouvir: "Agora você vai embora daqui. Vai voltar para seu interior e nunca mais vai incomodar essa família. Porque se você aparecer aqui de novo, eu garanto que não vai ser só uma conversa." A ameaça estava clara no tom da voz dele. E meu pai, que sempre foi um covarde, que só batia em quem não podia se defender, entendeu perfeitamente a mensagem. Olhou em volta, viu que não tinha apoio de ninguém, que estava completamente sozinho contra uma comunidade inteira, e pela primeira vez na vida eu o vi derrotado. "Isso não vai ficar assim", ele resmungou, tentando manter algum resto de dignidade. "Elas são minha família e eu não são mais", eu disse interrompendo ele. E dessa vez minha voz saiu firme, sem tremor, sem medo. "Você perdeu esse direito há muito tempo. A partir de hoje, você não é mais nada para nós. Nem pai, nem marido, nem família. Você é só um estranho que um dia nos fez mal e que agora vai embora e nunca mais volta." Foram as palavras mais duras que eu já tinha dito na minha vida, mas também as mais necessárias. Ele me olhou com uma mistura de raiva e surpresa, como se não conseguisse acreditar que aquela era a mesma menina franzina que ele costumava intimidar com um simples olhar. Ficou ali parado por mais alguns segundos, talvez esperando que eu recuasse, que voltasse a ser a garota assustada de antes. Mas aquela garota tinha morrido naquela noite fria em que ele quase destruiu nossa família para sempre. No lugar dela, tinha nascido uma mulher que sabia lutar, que sabia proteger quem amava, que não tinha mais medo de homem nenhum neste mundo. Finalmente, ele deu as costas e começou a caminhar em direção à parada de ônibus. A multidão se abriu para deixar ele passar, mas ninguém tirou os olhos dele até ter certeza de que tinha ido embora de vez. Quando o ônibus chegou e levou ele para longe das nossas vidas, eu desabei nos braços da minha tia e chorei como não chorava há meses. Mas dessa vez não era choro de tristeza ou de medo. Era choro de alívio, de liberdade conquistada, de vitória. Porque naquele dia eu descobri que a gente não precisa ser grande ou forte para vencer uma batalha. Às vezes, basta ter coragem de dizer não e encontrar pessoas boas dispostas a ficarem do nosso lado. Depois daquele confronto com meu pai, alguma coisa mudou profundamente dentro de mim. Era como se uma parte da minha alma, que tinha ficado presa lá em Garanhuns, finalmente tivesse se libertado e voltado para casa. Nos dias seguintes, eu me olhava no espelho e via uma pessoa diferente. Os ombros não estavam mais curvados pelo peso do medo. O olhar não desviava mais quando alguém falava comigo. E pela primeira vez na vida, eu conseguia andar pela rua com a cabeça erguida. Minha mãe também passou por uma transformação incrível. Era como se aquela última demonstração de que ele não tinha mais poder sobre nós tivesse quebrado as correntes invisíveis que ainda a prendiam ao passado. Ela começou a sorrir de verdade, a conversar mais, a fazer planos para o futuro. A notícia do que tinha acontecido se espalhou pelo bairro inteiro em questão de horas, mas ao contrário do que eu esperava, não era fofoca maldosa ou julgamento. Era admiração, solidariedade e, principalmente, esperança. Algumas mulheres que eu nem conhecia direito começaram a me procurar para conversar, para contar suas próprias histórias, para pedir conselhos sobre como lidar com maridos violentos. Foi aí que descobri que nosso sofrimento não tinha sido único, que existiam outras mulheres no bairro vivendo situações parecidas, mas que não tinham coragem ou não sabiam como escapar. E eu, uma menina de apenas 15 anos, de repente me vi no papel de conselheira, de exemplo de que era possível fugir e recomeçar. Dona Maria das Dores foi uma das primeiras a me procurar. Ela morava 2 ruas abaixo da nossa e tinha um marido que bebia e batia nela quase todo fim de semana. Uma tarde, ela apareceu na nossa porta com o olho roxo e o lábio inchado, perguntando se podia conversar comigo. Sentamos no quintal da tia Sebastiana e ela começou a chorar antes mesmo de começar a falar. "Francisca, eu ouvi sobre o que vocês passaram, sobre como vocês conseguiram sair daquela vida. Eu queria saber, será que eu também consigo?" A pergunta dela me partiu o coração, porque eu via na cara dela
O mesmo desespero que eu tinha visto na minha mãe naquela noite terrível. Conversei com ela por horas, contei nossa história em detalhes, expliquei como tínhamos planejado a fuga, como tínhamos conseguido nos estabelecer em Recife, mas principalmente tentei convencê-la de que ela merecia uma vida sem violência, sem medo, sem ter que esconder as marcas das agressões debaixo de maquiagem ou roupas compridas. Mas eu não tenho para onde ir, ela chorou. Minha família não me aceita de volta, e sozinha com 2 crianças pequenas, como é que eu vou conseguir me sustentar? Eram as mesmas dúvidas que tínhamos tido, os mesmos medos que quase nos impediram de fugir. Foi então que tive uma ideia que mudaria não só a vida dela, mas a de muitas outras mulheres que viriam depois. Conversei com minha tia Sebastiana e com seu Marcos sobre a possibilidade de ajudarmos Dona Maria das Dores da mesma forma que eles tinham nos ajudado. Não que ela viesse morar conosco, porque a casa já estava apertada demais, mas que a gente criasse uma rede de apoio, onde cada família do bairro pudesse contribuir com alguma coisa. Um lugar para dormir por algumas noites, indicações de trabalho, cuidado com as crianças, proteção contra o marido violento. A ideia foi crescendo e logo várias vizinhas estavam envolvidas no plano. Dona Conceição ofereceu a casa dela para Dona Maria das Dores ficar por alguns dias até conseguir se organizar. Dona Socorro disse que conhecia uma família no centro da cidade que estava precisando de doméstica com pernoite. Seu Antônio prometeu ficar de olho para ter certeza de que o marido dela não viesse procurar confusão. E eu, mesmo sendo a mais nova de todas, me tornei a coordenadora desse grupo, a pessoa que as outras procuravam quando precisavam de ajuda ou conselho. Era uma responsabilidade enorme para alguém da minha idade, mas eu sentia que tinha nascido para aquilo, que toda a dor que eu tinha passado só fazia sentido se pudesse servir para ajudar outras pessoas. A fuga da Dona Maria das Dores foi planejada com o mesmo cuidado que a nossa tinha sido. Esperamos o marido dela viajar para o interior para ver a família e em um fim de semana a gente tirou ela e as 2 crianças de casa. Foi emocionante ver a mesma transformação que tínhamos vivido acontecendo com outra pessoa. O medo nos olhos dela dando lugar à esperança, os ombros se endireitando conforme ela se afastava daquela vida de sofrimento. E quando ela conseguiu o emprego no centro da cidade e alugou um quartinho pequeno, mas seguro para ela e os filhos, eu senti uma alegria que não conseguia explicar. Era como se uma parte da dor que eu carregava finalmente tivesse encontrado seu propósito. Mas nossa rede de apoio não parou por aí. A história de Dona Maria das Dores se espalhou e logo outras mulheres começaram a nos procurar. Cada caso era diferente, cada situação tinha suas particularidades. Mas o sofrimento era sempre o mesmo. Mulheres que tinham perdido a esperança, que achavam que não existia saída, que estavam considerando coisas terríveis como única forma de escapar da violência. E para cada uma delas, a gente mostrava que existia outro caminho, que era possível recomeçar, que elas não estavam sozinhas nessa luta. Em poucos meses, já tínhamos ajudado mais de 10 famílias a escaparem de relacionamentos abusivos. Minha mãe também encontrou seu lugar nessa nova missão que tínhamos abraçado. Com a experiência dela de quem tinha vivido anos de violência doméstica, ela conseguia conversar com as outras mulheres de uma forma que eu, por mais que tentasse, não conseguia. Ela entendia as dúvidas, os medos, as contradições que passavam pela cabeça de quem estava considerando deixar tudo para trás. Você vai sentir culpa, ela dizia para elas. Vai sentir saudade até das coisas ruins, porque foi o único mundo que você conheceu por muito tempo. Mas isso passa, e quando passar, você vai se perguntar por que demorou tanto para tomar essa decisão. O trabalho que a gente estava fazendo começou a chamar a atenção de pessoas importantes do bairro. O padre da igreja local, que de início tinha sido meio reticente com relação ao que chamava de interferência em assuntos de família, aos poucos foi entendendo a importância do nosso trabalho. Começou a nos apoiar, oferecendo a igreja como abrigo temporário quando necessário, e até mudou alguns sermões para falar sobre o respeito que o homem deve ter pela mulher. O delegado da região também passou a conhecer nosso grupo, e algumas vezes nos procurava quando aparecia algum caso de violência doméstica que precisava de apoio além da lei. Mas nem tudo era fácil nessa nova fase da nossa vida. Alguns homens do bairro ficaram
incomodados com o que chamavam de rebeldia das mulheres. Diziam que a gente estava destruindo famílias, incentivando a desobediência, criando um problema social. Recebemos ameaças, tentativas de intimidação e algumas vezes até agressões verbais na rua. Mas para cada homem que tentava nos calar, surgiam 10 mulheres dispostas a nos defender. A rede de apoio que tínhamos criado para ajudar vítimas de violência doméstica também se tornou nossa própria proteção contra quem queria que a gente parasse de fazer o que estava fazendo. Eu mesma enfrentei situações difíceis. Um dia, o marido de uma das mulheres que tínhamos ajudado me encontrou na rua e tentou me intimidar. Sua imoral, ele gritou na frente de todo mundo. Quem você pensa que é para destruir o casamento dos outros? Mas dessa vez eu não me acovardei. Olhei bem na cara dele e respondi: eu sou alguém que não vai ficar calada, vendo mulher sofrer nas mãos de homem covarde. A discussão chamou a atenção de várias pessoas, e mais uma vez a comunidade se mobilizou para me proteger. Seu Marcos apareceu do nada, Dona Conceição veio correndo da padaria e o sujeito acabou indo embora de rabo entre as pernas. Foi nessa época que comecei a perceber que estava me transformando numa pessoa completamente diferente daquela menina tímida e assustada que tinha fugido de Garanhuns. Agora eu falava em público, organizava reuniões, confrontava homens violentos, tomava decisões que afetavam a vida de várias famílias. E o mais incrível é que tudo isso me parecia natural, como se eu tivesse nascido para fazer esse trabalho, como se toda a dor que eu tinha vivido tivesse sido apenas preparação para esse momento da minha vida, quando eu finalmente descobriria qual era meu verdadeiro propósito neste mundo. E esse propósito era simples, mas poderoso: mostrar para outras mulheres que elas tinham o direito de viver sem medo, sem violência, sem ter que abaixar a cabeça para homem nenhum. Porque liberdade não é privilégio, é direito. E direito a gente não pede, a gente conquista. Contratar mulheres para trabalhos domésticos, sabendo que nós indicávamos pessoas confiáveis e trabalhadoras. Em 5 anos, já tínhamos ajudado mais de 50 famílias a escaparem de relacionamentos violentos, e nossa fama se espalhou por outros bairros de Recife. Eu tinha 20 anos quando conheci Joaquim, um rapaz que trabalhava como mecânico numa oficina perto de casa. Ele era completamente diferente dos homens que eu tinha conhecido até então. Tratava as mulheres com respeito, nunca levantava a voz, e quando soube do trabalho que eu fazia, ao invés de tentar me desencorajar, ofereceu ajuda. Acho importante o que você faz, ele me disse numa das primeiras conversas que tivemos. Minha irmã passou por uma situação parecida, e eu sei como é difícil para uma mulher conseguir sair sozinha dessa situação. Aquelas palavras mexeram comigo, porque pela primeira vez eu estava conversando com um homem que entendia nossa luta, ao invés de tentar minimizar ou questionar. Nosso namoro foi diferente de tudo que eu tinha visto até então. Joaquim me cortejava com flores do campo, me levava para caminhar na praia aos domingos, conversava comigo sobre meus sonhos e planos para o futuro. Nunca tentou me controlar, nunca questionou o tempo que eu dedicava ao trabalho com as outras mulheres, nunca demonstrou ciúme dos homens que eventualmente tinham que lidar comigo por causa dos casos que acompanhávamos. Quando ele me pediu em casamento, 2 anos depois que nos conhecemos, eu soube que tinha encontrado um companheiro de verdade, não um dono. Francisca, ele disse ajoelhado na praia de Boa Viagem, eu quero passar o resto da vida ao seu lado, apoiando seus sonhos e construindo os nossos juntos. Nosso casamento foi uma festa como Casa Amarela nunca tinha visto. Não porque fosse luxuoso, mas porque foi uma celebração de toda a comunidade que tínhamos construído ao longo desses anos. Todas as mulheres que eu tinha ajudado estavam lá com seus filhos, seus novos companheiros, suas vidas reconstruídas. Dona Maria das Dores, que agora tinha sua própria casa e trabalhava como costureira, fez meu vestido de noiva com um carinho que me emocionou até as lágrimas. Dona Conceição preparou o banquete com a ajuda de outras vizinhas. E seu Marcos, que tinha se tornado como um pai para mim, me conduziu até o altar onde Joaquim me esperava com um sorriso que iluminava toda a igreja. Minha mãe, que agora tinha 45 anos e parecia uma mulher completamente diferente daquela que eu tinha encontrado com a corda na mão, anos atrás, chorou de alegria durante toda a cerimônia.
ela tinha se casado novamente com um viúvo bom e trabalhador do bairro, um homem que a tratava como uma rainha e adorava minhas crianças como se fossem seus próprios netos. Ver ela feliz, realizada, amada do jeito que sempre mereceu ter sido, foi uma das maiores vitórias da minha vida, porque significava que não era tarde demais para recomeçar, que não importava quantos anos uma pessoa tinha vivido na escuridão, sempre era possível encontrar a luz. Meus irmãos também estavam crescendo e se desenvolvendo de forma maravilhosa. O Antônio, que agora tinha 16 anos, estava estudando para ser professor e sempre dizia que queria seguir meu exemplo de ajudar as pessoas. A Mariazinha, com 14 anos, era uma das melhores alunas da escola e sonhava em ser enfermeira. E o Pedrinho, com 12 anos, era uma criança alegre e esperta, que mal se lembrava da vida terrível que tínhamos tido em Garanhuns. Ver eles crescendo sem trauma, sem medo, sem as marcas da violência, me enchia de gratidão por ter tomado a decisão certa naquela noite fria, quando tudo parecia impossível. O trabalho com as mulheres vítimas de violência continuava crescendo. Agora tínhamos parceria com advogados que ofereciam consultas gratuitas, psicólogos que faziam atendimento voluntário e até uma casa de abrigo temporário que funcionava num sobrado alugado pela prefeitura. Eu tinha me tornado a coordenadora oficial do programa, ganhava um salário pequeno, mas digno, e pela primeira vez na vida me sentia profissionalmente realizada. Não era só um trabalho para mim, era uma missão, uma forma de dar sentido a todo o sofrimento que eu tinha vivido na infância e adolescência. Um dos casos que mais me marcou nessa época foi o da Lindinalva, uma mulher de 30 anos que chegou até nós numa situação desesperadora. O marido dela não só batia nela, como também abusava da filha mais velha, de apenas 8 anos. Quando ela nos procurou, estava completamente transtornada, sem saber se denunciava o marido para a polícia ou se fugia com as crianças para outro estado. Francisca, ela chorou nos meus braços. Eu não sei o que fazer. Se eu denunciar ele, talvez mate a gente. Se eu fugir, talvez nunca consiga me esconder. E se eu não fizer nada, ele vai destruir minha filha como destruiu a mim. Aquele caso mobilizou toda a nossa rede de apoio de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Conseguimos que ela e as 3 filhas ficassem escondidas na casa de abrigo enquanto os advogados preparavam uma denúncia formal contra o marido. O delegado, que já conhecia nosso trabalho, tratou o caso com a seriedade que merecia. E a psicóloga trabalhou não só com a Lindinalva, mas também com a menina que tinha sido abusada, para ajudar elas a superarem o trauma. Foi um processo longo e doloroso, mas quando o marido foi preso e condenado e elas conseguiram reconstruir suas vidas longe da violência, eu soube que nosso trabalho estava fazendo realmente a diferença. A notícia do nosso programa chegou até os jornais de Recife. Uma repórter veio fazer uma matéria sobre o trabalho que desenvolvíamos, e quando a reportagem foi publicada, começamos a receber ligações e visitas de mulheres de outros estados, que tinham lido sobre nós e queriam saber como poderiam criar programas similares em suas cidades. Foi assim que começamos a capacitar outras lideranças, ensinando nossa metodologia, compartilhando nossa experiência, ajudando a espalhar essa rede de proteção por todo o Nordeste. Joaquim sempre foi meu maior apoiador nessa jornada. Quando eu chegava em casa cansada depois de um dia difícil, lidando com casos pesados, ele preparava um chá, massageava meus ombros e ouvia pacientemente enquanto eu desabafava sobre as situações que tinha enfrentado. Você é uma guerreira, ele me dizia. E eu tenho orgulho de estar ao lado de uma mulher que dedica sua vida a salvar outras mulheres. Quando engravidei do nosso primeiro filho, aos 23 anos, eu temia que a maternidade pudesse atrapalhar o trabalho que eu fazia. Mas Joaquim me tranquilizou. Nosso filho vai crescer vendo a mãe lutar pelos direitos das mulheres. Que exemplo melhor a gente pode dar para ele? Meu filho Severino? Sim, eu dei a ele o nome do meu pai, mas para ressignificar essa palavra na nossa família, nasceu num dia de sol em dezembro de 1983. Quando o segurei nos braços pela primeira vez, pensei em como a vida era irônica. Aquele menino, que carregava o nome do homem que tinha nos causado tanto sofrimento, ia crescer numa família onde mulher era respeitada, onde violência não existia, onde amor era demonstrado todos os dias. Ia ser criado por um pai que tratava da esposa como igual e por uma mãe que dedicava a vida
a proteger outras mulheres. Se isso não era vitória completa sobre o passado, eu não sabia o que mais poderia ser. Naquela época, quando olhava para trás e lembrava da menina de 15 anos que tinha saído de madrugada de uma casa de taipa em Garanhuns, eu mal conseguia acreditar no caminho que tinha percorrido. De vítima, tinha me tornado defensora. De assustada, tinha me tornado corajosa. De pequena, tinha me tornado forte. E tudo isso não por mágica, mas por escolha. A escolha de não aceitar que a violência fosse normal, a escolha de não conformar com o sofrimento, a escolha de transformar dor em luta e luta em vitória. Porque a vida pode começar muito difícil para algumas pessoas, mas o final da história a gente mesmo escreve. E eu estava determinada a escrever um final bonito, não só para mim, mas para todas as mulheres que cruzassem meu caminho. Minha tia Sebastiana me recebeu há mais de 50 anos atrás, e olho para a rua onde construí minha nova vida, eu vejo muito mais do que poderia ter sonhado naquela noite terrível em que encontrei minha mãe com a corda na mão. A rua agora tem asfalto, as casas são de tijolo, e tem uma placa pequena na esquina que diz Rua Francisca dos Santos, uma homenagem que a prefeitura fez ao meu trabalho há alguns anos. Não porque eu tenha pedido, mas porque as próprias mulheres do bairro, se organizaram e fizeram um abaixo-assinado solicitando essa homenagem. Meu filho Severino hoje é um homem de 39 anos, delegado de polícia especializado em crimes contra a mulher, e tem 2 filhos que são a alegria da minha velhice. Quando ele escolheu essa profissão, disse que queria continuar o trabalho que eu tinha começado, só que do lado da lei. Mãe, eu cresci vendo você proteger mulheres na base da conversa e do apoio comunitário. Agora eu quero proteger elas. Também, mas usando a força da justiça. Ver ele interrogando maridos violentos, processando agressores, dando voz às vítimas dentro do sistema legal, é uma das maiores alegrias da minha vida. É como se a semente que plantei tivesse germinado e continuasse crescendo através dele. Minha mãe viveu até os 81 anos e morreu dormindo, em paz, ao lado do marido que a amou de verdade pelos últimos 20 anos da vida dela. No velório, ela parecia uma mulher que tinha vivido plenamente, que tinha conhecido o amor verdadeiro, que tinha visto os filhos crescerem e se tornarem pessoas de bem. Nada naquele rosto sereno lembrava a mulher quebrada que eu tinha encontrado naquela noite fria tantos anos atrás. E quando a enterramos, eu não chorei de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter conseguido salvar ela a tempo, por ter dado a ela a chance de conhecer a felicidade que sempre mereceu. Meus irmãos se espalharam pelo mundo, mas sempre mantivemos contato. O Antônio se tornou professor universitário em São Paulo, especialista em psicologia infantil, e dedica boa parte do seu trabalho a crianças que sofreram violência doméstica. A Mariazinha virou enfermeira e trabalha numa maternidade no Rio de Janeiro, cuidando especialmente de mães adolescentes em situação de vulnerabilidade. E o Pedrinho, que hoje tem 47 anos, é engenheiro civil, e toda vez que constrói uma casa para uma família, ele lembra que um dia nossa família também precisou de um teto seguro para se reconstruir. Todos eles carregam na profissão um pouco da missão de ajudar pessoas, como se a semente da solidariedade que plantamos naquela época tivesse germinado em cada um de formas diferentes. O programa que criamos para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica se espalhou por todo o Nordeste e hoje existe em mais de 20 cidades. Capacitamos centenas de lideranças comunitárias, ajudamos milhares de famílias a escaparem de relacionamentos violentos e mudamos a forma como a sociedade enxerga essa questão. O que começou como um grupo informal de vizinhas hoje é uma organização reconhecida nacionalmente, que recebe recursos do governo federal e tem parcerias com universidades para pesquisar e desenvolver novas metodologias de combate à violência contra a mulher. Mas de todos os reconhecimentos que recebi ao longo da vida, e foram muitos, incluindo uma medalha da Câmara dos Deputados e o título de Cidadã Honorária de Recife, o que mais me emociona são as cartas que recebo até hoje. Cartas de mulheres que ouviram minha história, que se inspiraram no meu exemplo, que encontraram coragem para sair de relacionamentos abusivos. Dona Francisca, escreveu uma moça de Alagoas no mês passado,
Eu ouvi sua história num programa de rádio e decidi que também podia mudar minha vida. Hoje estou livre, tenho meu próprio negócio e meus filhos estão crescendo numa casa sem violência. Obrigada por me mostrar que era possível. Joaquim morreu há 3 anos, aos 75 anos, depois de 47 anos de um casamento que foi puro amor do primeiro ao último dia. Ele partiu dormindo ao meu lado, segurando minha mão como fazia todas as noites desde que nos casamos. Durante o funeral, dezenas de mulheres que eu tinha ajudado ao longo dos anos vieram me abraçar e contar como ele também tinha sido importante na vida delas. Seu Joaquim sempre tratava a gente com respeito, disse Dona Lindinalva, aquela que eu tinha ajudado a sair do casamento onde o marido abusava da filha. Ele mostrava que existiam homens bons neste mundo. E era verdade. Joaquim foi a prova viva de que nem todo homem é violento, de que é possível encontrar companheiros que nos amem sem querer nos controlar. Hoje, quando jovens feministas vêm me visitar para conversar sobre a luta pelos direitos das mulheres, elas ficam impressionadas ao saber que começamos nosso movimento sem internet, sem redes sociais, sem os recursos tecnológicos que existem hoje. Como é que vocês conseguiam se organizar? Elas perguntam. E eu explico que a organização verdadeira não depende de tecnologia. Depende de solidariedade. Depende de uma mulher estar disposta a estender a mão para outra, de uma comunidade decidir que não vai aceitar que a violência seja normalizada, de pessoas comuns terem coragem de fazer a diferença na vida de quem está sofrendo. Uma coisa que sempre falo para as mulheres jovens que me procuram é que a luta pelos nossos direitos nunca acaba. Cada geração precisa estar vigilante, precisa defender as conquistas que vieram antes e continuar avançando. Vocês têm recursos que eu não tinha, eu digo para elas. Tem leis mais rigorosas, tem delegacias especializadas, tem programas governamentais. Mas ainda tem também maridos que batem, pais que controlam, sociedade que julga. Então não podem relaxar. A liberdade é como uma planta. Se não cuidar todo dia, ela morre. Às vezes me perguntam se eu sinto raiva do meu pai, depois de todos esses anos. A resposta é não. Raiva é um sentimento que consome quem sente, não quem causou o problema. Meu pai morreu há 15 anos, sozinho, alcoólatra, sem ter conhecido os netos ou ter participado de nenhuma das nossas vitórias. A vida dele foi tão destruída pela violência quanto a nossa foi, só que de uma forma diferente. Ele escolheu ser algoz, nós escolhemos ser sobreviventes. Ele morreu amargo, nós vivemos em paz. E no final das contas, isso é justiça suficiente. O que eu sinto é gratidão. Gratidão por ter tido coragem naquela noite fria de 1978 de tomar a decisão mais difícil da minha vida. Gratidão por ter encontrado pessoas boas dispostas a nos ajudar. Gratidão por ter descoberto que eu tinha dentro de mim uma força que nem imaginava. E, principalmente, gratidão por ter podido transformar sofrimento em propósito, dor em luta, trauma em missão. Porque é isso que dá sentido a uma vida. Não a ausência de dificuldades, mas a capacidade de transformar as dificuldades em algo que ajude outras pessoas. Para vocês que chegaram até o final dessa história, que me acompanharam nessa jornada longa de dor e vitória, eu tenho algumas palavras finais. Se você é uma mulher que está sofrendo violência neste exato momento, saiba que você não está sozinha. Saiba que existe saída, mesmo quando parece que não existe. Saiba que você merece amor, respeito, dignidade e que nenhum homem tem o direito de tirar isso de você. Procure ajuda. Converse com pessoas de confiança. Faça um plano. E quando estiver pronta, saia. Porque a vida do outro lado da porta é muito melhor do que qualquer medo que você possa estar sentindo agora. Se você é uma pessoa que conhece alguém em situação de violência doméstica, não fique de braços cruzados. Ofereça ajuda. Seja um ombro amigo. Conecte essa pessoa com os recursos disponíveis na sua cidade. Às vezes, uma palavra de apoio no momento certo pode salvar uma vida. E se você está ouvindo essa história e nunca passou por nada parecido, agradeça a Deus por isso. Mas não fique indiferente ao sofrimento dos outros, porque numa sociedade justa, a dor de um é responsabilidade de todos. Eu contei minha história hoje não para receber pena ou admiração, mas para plantar mais uma semente de esperança no coração de quem está ouvindo.
porque eu sei que em algum lugar alguém está com a mão na maçaneta, com medo de sair, achando que não consegue. E para essa pessoa, eu digo: consegue sim. Pode ser difícil, pode ser assustador, pode parecer impossível, mas consegue. Eu consegui com 15 anos, sem dinheiro, sem estudo, sem nada além da vontade de viver. Você também consegue. E para vocês que me acompanharam até aqui, que ouviram essa história inteira, que participaram dessa jornada comigo, eu quero agradecer de coração. Vocês me deram o presente mais precioso que alguém pode dar para uma pessoa idosa: atenção, respeito pela minha trajetória, interesse pela minha experiência. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se ela mudou alguma coisa no coração ou na mente de vocês, então ela cumpriu seu propósito. Porque histórias existem para isso, para nos conectar, para nos ensinar, para nos lembrar que todos nós temos a capacidade de superar qualquer coisa que a vida coloque no nosso caminho. Se você quer fazer parte dessa corrente de solidariedade e ajudar outras pessoas a conhecerem essa mensagem de esperança, se inscreva no canal, deixe seu comentário contando como essa história impactou você e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir essas palavras. Porque quando a gente multiplica histórias de superação, a gente multiplica também a esperança no mundo. E esperança é a coisa mais poderosa que existe para transformar realidades. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês nunca esqueçam. Não importa o tamanho da tempestade que esteja passando na vida de vocês agora, ela vai passar. E quando passar, vocês vão ser mais fortes, mais sábios e mais capazes de ajudar outras pessoas que estiverem passando pela mesma tempestade. Porque é assim que a vida funciona. A gente aprende para ensinar, supera para ajudar outros a superarem, vence para mostrar que a vitória é possível. E não existe propósito maior do que esse na vida de nenhum ser humano.